Galera, me chamo Gabriel, sou estudante do curso de Informática do IFBA Campus Ilhéus e hoje eu vou tentar explicar um pouco para vocês sobre o Teorema de Laplace, Teorema de Jacob e a matriz de Vandermonde ou determinante de Vandermonde. Bom, vamos para a explicação. Antes de definirmos o que é o Teorema de Laplace, primeiro precisamos explicar o que é o menor complementar. O menor complementar de um elemento de uma matriz quadrada é o seu determinante, eliminando-se a linha e a coluna aos quais o elemento pertence. Sendo assim, dentro de cada matriz, cada elemento terá um menor complementar diferente. Nesse caso, eu escolhi o D22, ou seja, o elemento que está na linha 2 e na coluna 2, o elemento 0. O que aconteceu? Eu risquei a linha, eliminei a linha 2 e eliminei a coluna 2. Os elementos que sobraram foram 1, 3, 1, 0. Com esses elementos, formei uma matriz de ordem 2. E daqui fica muito simples de resolver. Basta multiplicar a diagonal principal, nesse caso vai dar 0, e a diagonal secundária, que vai dar 3. Daqui fazemos direita menos esquerda, ou seja, 0 menos 3. O resultado vai ser menos 3. Esse é o menor complementar de 0. Antes de falarmos sobre o Teorema de Laplace, precisamos definir também o cofator. Dado o número A, seu cofator será menos 1 elevado à soma entre a coluna e a linha onde esse elemento está, vezes o seu menor complementar. Veremos um assunto na prática. E temos uma matriz de ordem 3, onde na letra A pede o cofator do C33, ou seja, do elemento que está na linha 3 e na coluna 3. Esse cofator será dado por menos 1 elevado à soma entre a linha e a coluna, ou seja, 3 mais 3, 6, vezes o menor complementar. Como todo número elevado a um expoente par fica positivo, esse menor complementar será positivo também, ou seja, vai ser D33, que por sua vez será igual a, elimina-se a linha e a coluna, o que vai sobrar? 3, 1, menos 2 e 2. Daqui fica moleza resolver. Soma a diagonal principal, 3 vezes 2, 6. E soma a diagonal secundária, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Depois é só fazer direita menos esquerda. Como menos com menos dá mais, vai ser 6 mais 2, que é igual a 8. E aqui temos a resposta do cofator da letra A. A letra B pede o cofator de C21, ou seja, menos 1 elevado a 2 mais 1, que é 3, vezes o menor complementar, que é o D21 também. Tudo isso é igual. Como aqui o expoente é ímpar, o sinal se mantém, ou seja, menos D21, que por sua vez é igual a menos, exclui a linha e exclui a coluna. O que sobrar, formamos uma matriz de ordem 2, que nesse caso é 1, 0, 1, 2. Depois disso, multiplicamos a diagonal principal, 2 vezes 1 é 2, e 1 vezes 0 é 0. Depois disso, fazemos direita menos esquerda, 2 menos 0, mantém 2, porém, como o sinal da frente é negativo, vai ficar negativo, ou seja, menos 2. E essa é a resposta da letra B. Agora que sabemos esses dois assuntos, podemos passar para o Teorema de Laplace. Esse teorema diz o seguinte: escolhe-se uma fila qualquer, linha ou coluna. O determinante será a soma entre cada elemento multiplicado pelo seu cofator. Dado a matriz, precisamos encontrar o seu determinante. Usaremos o Teorema de Laplace, então teremos que escolher uma fila. No meu caso, eu escolhi a terceira coluna, pois tem bastante zero. Aqui vai uma dica: quanto mais zero tiver em uma fila ou numa coluna ou em uma linha, melhor para você, porque vai poupar cálculo. Sendo assim, vai ficar 0 vezes seu cofator, mais 3 vezes seu cofator, mais 0 vezes seu cofator, mais 1 vezes seu cofator. Como o zero
vezes qualquer coisa zero, podemos riscar os números que tiverem com zero. Então vamos calcular o cofator de 3. Para calcularmos o cofator de 3, usaremos a seguinte fórmula: C23 igual a menos 1 elevado a 2 mais 3 igual a 5. O 2 mais 3 é a localização onde se encontra o 3, o elemento 3. Ou seja, ele se encontra na linha 2, coluna 3. Isso vai ser multiplicado com o seu menor complementar, o d23. Fazendo isso, todo número negativo elevado a um número ímpar continua com um sinal negativo, ou seja, vai ficar menos d23. Isso é igual a 7 por quê? Aqui vamos encontrar o menor complementar dele. Então, vamos riscar a linha e a coluna onde ele se encontra. Isso vai nos gerar uma matriz de ordem 3, que será 3, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, menos 1. Esse resultado nos dará menos 7. Como o menos 7, menos com menos é mais, esse resultado será 7. Para calcularmos o cofator de 1, do elemento 1, usaremos a mesma forma. Ficará C43 vai ser igual a menos 1 elevado a 4 mais 3, que é igual a 7. O 4 mais 3 é a localização do 1, assim como o 2 mais 3 era a localização do 3. Isso tudo é multiplicado a D43, que vai ser o menor complementar. Qualquer número elevado a um expoente ímpar permanece com o seu sinal. Então, D43 vai ficar menos D43. Isso é igual a 13, por quê? Como foi feito com o cofator o elemento 3, aqui também riscaremos a linha e a coluna onde se encontra o elemento 1. Isso nos gerará uma matriz de ordem 3 com os seguintes elementos: 3, 1, 1, 0, menos 1, 4, 1, 1, 2. Aplicamos a regra de Sarros para resolver, onde encontramos o menos 3, e como menos com menos dá mais, encontramos 13 como resposta. Depois de encontrar esses cofatores, basta substituir. Então vai ficar 3 vezes 7 mais 1 vezes 13. 3 vezes 7, 21, mais 13, 34. Achamos o valor, achamos a determinante. Esse foi o exemplo. Aqui temos um exercício que pede o seguinte: qual o valor do determinante? Bom, aqui está o determinante. Vamos usar todo aquilo que já vimos e já sabemos que vamos ter que escolher a coluna ou a linha que tiver mais zero. No meu caso, eu escolhi de novo a terceira coluna. E para isso, para encontrar o determinante, vamos somar os elementos dessa coluna. No caso, como tem 3 zeros, só vai ser 1. Então, 1 vezes seu cofator. O cofator de 1 é dado por C13 igual a menos 1 elevado à quarta vezes D13. Que esse D13 é o menor complementar, que é igual a D13, já que o menos 1 está elevado a um expoente par. Aqui vamos achar o menor complementar, utilizando a regra de Sarros, onde excluímos a linha e a coluna onde o 1 se encontra. Portanto, traçamos aqui e vai ficar 0, 1, 1, 0, 0, menos 1, 2, 1. Feito aplicada a regra de Sarros, obteremos o resultado menos 1, onde substituiremos aqui em cima 1 vezes menos 1, que é igual a menos 1. Está dado o valor. O determinante é menos 1. A questão 2 pede que resolvemos em R a equação. Tá aqui a equação e ela é igualada a 3. Bom, já vemos que isso é um teorema de Laplace, por isso eu escolhi a primeira linha. Tirando o cofator, vai ficar x vezes menos 1 elevado a 2 vezes. Aqui está o menor complementar de x. Vai ser isso aqui, mais 3 vezes menos 1 elevado à quinta vezes o menor complementar de 3 igual a 3. Eu poderia aplicar a regra de Sarros aqui, mas eu decidi continuar com o teorema de Laplace. Então vai ficar x vezes menos 1 elevado a 2, porque x ainda se encontra na linha 1, coluna 1, vezes o seu menor complementar, mais menos 3 vezes menos 1
vezes menos 1 elevado à sexta, vezes seu menor complementar, que isso tudo é igual a 3. Veja que esse 3 aqui está menos. Como é assim? Ele passou de menos para mais. Ele pegou o sinal desse número aqui, de cima. Por isso ele ficou negativo. Agora, continuando, vamos apenas multiplicar. X vezes x ao quadrado, vezes x vezes menos 2x, 1 vezes menos 1, mais menos 3 vezes menos 1 dá 3, vezes 1 menos 0, tudo isso igual a 3. X ao quadrado vezes menos 2x, menos 1, mais 3, igual a 3. Por que isso? Fiz a soma aqui, deu 1, vezes 3, continua 3, igual a 3, prontinho. X ao quadrado vezes menos 2x, menos 1. Ué, cadê o 3? Como temos 3 aqui e 3k, podemos simplesmente dividir. Isso tudo vai resultar em 0. Por isso vai ficar x ao quadrado vezes menos 2x, menos 1 igual a 0. Quando uma equação é igualada a zero, é porque ou um termo, o primeiro termo, é igual a 0, ou o segundo termo é igual a 0. Portanto, podemos fazer x ao quadrado igual a 0, ou menos 2x menos 1 igual a 0. Isso vai resultar na seguinte conjunto de solução, 0,5. Por fim, tá dado o resultado, o determinante pode ser meio ou 0. Vamos falar agora sobre o teorema de Jacobi. Esse teorema diz que se a uma determinada fila a gente somar outra fila multiplicada por um número, o seu determinante não se altera. Observe os exemplos. No primeiro caso, temos uma matriz de ordem 2, de elementos 2, menos 1, 3, 4. O que eu fiz? Eu repeti a primeira linha e a primeira linha eu somei com a segunda. Ou seja, ficou 3 mais 2, 4 sinais diferentes, menos 1. O resultado foi uma matriz de ordem 2 de elementos 2, menos 1, 5, 3. Como vocês podem ver, o determinante desses elementos foram iguais, 11, o que comprova que essa é uma aplicação direta do teorema de Jacobi. No segundo exemplo, eu mantive a segunda coluna e a primeira eu somei a segunda coluna multiplicando ela por 2, o que resultou em 1 mais 2 vezes 3, 2 mais 2 vezes menos 4, o que gerou uma matriz de ordem 2 com o elemento 7, 3, menos 6, menos 4. E como podemos ver também, os determinantes delas foram iguais, menos 10 na primeira, menos 10 na segunda. Outra aplicação indireta do teorema de Jacobi. Bom, essa questão pede para calcularmos essa matriz. O que vamos fazer é simples. Vamos repetir a primeira linha, multiplicá-la por menos 1, subtraí-la com todas as demais. Então, o que era 1, 2, 2, 2, vai ficar 0, 1, 1, 1. Isso vai se repetir com as demais. O que é 1, 2, 3, 3, vai ficar 0, 1, 2, 2. O que era 1, 2, 3, 4, vai ficar 0, 1, 2, 3. Logo em seguida, aplicamos a mesma coisa, só que agora com a segunda linha. Repetimos a primeira, repetimos a segunda, e multiplicamos a segunda e subtraímos com a terceira e a quarta. O que era 0, 1, 2, 2 vai ficar 0, 0, 1, 1. O que era 0, 1, 2, 3 vai ficar 0, 0, 1, 2. E pela última vez, só para zerar um lado da matriz, vamos fazer novamente. Repetimos a primeira, a segunda e a terceira linha. E a terceira linha multiplicamos por menos 1 e subtraímos com a outra para zerar um lado. Vai ficar 0, 0, o que era 0, 0, 1, 2, vai ficar 0, 0, 1, 1. Depois de feito tudo isso, transformamos uma matriz comum em uma matriz triangular, ou seja, que um lado dessa matriz é todo zerado, está todo zerado. Quando isso acontece, o determinante será a multiplicação entre as linhas da diagonal principal. Então vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Esse é o determinante. A segunda questão pede para resolvermos uma equação, onde temos uma matriz com números desconhecidos igualada a 0.
O que vamos fazer é o seguinte: tentar transformar esses números x em 0. Como faremos isso? Multiplicando a primeira linha por menos 1 e subtraindo ela com as demais linhas, o que vai resultar em x menos x, 0. 48 menos x, x menos 48. 50 menos 49 dá 1. A terceira linha vai ficar x menos x, 0. 48 menos x vai ficar x menos 48 e 49 menos x vai ficar x menos 49. Agora obtemos outra matriz. O que vamos fazer? Novamente, multiplicar a segunda linha por menos 1 e subtrair ela com a terceira, o que vai resultar em 0. Por que esse termo virou 0? Esses dois se cancelam, concordo? Por quê? Os dois estão em valores iguais, x menos 48 em ambos. Só que invertendo isso aplicando o sinal negativo, vai ficar menos x mais 48. Por isso eles se cancelam. E aqui vai ficar menos 1 com x menos 49, x menos 50. Tudo isso igual a 0. Depois disso, é só multiplicar os membros da diagonal principal, o que vai resultar em x vezes x menos 48 vezes x menos 50 igual a 0. Quando a equação é igualada a 0, porque um dos três termos é igual a 0. Então podemos dizer que x é igual a 0 ou x menos 48 é igual a 0, que vai resultar em x 48. Ou também x menos 50 igual a 0, o que vai resultar em um conjunto de solução 50, x igual a 50. Por fim, temos aqui nosso resultado. Ou x é 0, ou x é 48, ou x é 50. A matriz de Vandermonde é conhecida por possuir a seguinte característica. Ela sempre terá a segunda fila, seja ela linha ou coluna, como sendo a base. Por que base? Porque as demais filas, terceira, quarta, quinta e em diante, será sempre uma potência cuja base é a segunda fila. E a primeira fila será sempre 1, pois é como se o elemento tivesse sendo elevado a 0, e todo número elevado a 0 é igual a 1. Como podemos ver, está aqui dada a matriz. Primeira fila, sempre 1. Segunda, A, B e C. E a terceira fila, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Essa é a característica da matriz de Vandermonde. Como resolvê-la? Bom, basta você pegar a segunda fila, seja ela linha ou coluna, e subtrair direita menos esquerda. Então vai ficar B menos A, C menos A, C menos B. E aí vamos obter o resultado, que será o determinante. Se ela for uma linha, você sempre fará direita menos esquerda. Porém, quando for uma coluna, você sempre fará de baixo para cima. Ou seja, vai ficar B menos A, C menos A, C menos B, D menos A, D menos B e D menos C, como podemos ver no exemplo. E isso gerará também o determinante da matriz. Como podemos ver no exemplo, aqui temos a primeira fila, que é uma linha, cujos elementos são 1. A segunda fila tem os elementos 2, 5 e 3. E a terceira fila tem os elementos cujo número é o quadrado da fila anterior. Ou seja, 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 5 é 25, 3 vezes 3, 9. Essa aqui é uma matriz de Vandermonde. Como resolver? Simples. Direita menos esquerda. Então vai ficar 5 menos 2, 3 menos 2 e 3 menos 5. Isso vai nos dar um resultado de menos 6 como determinante. Nesse segundo exemplo, temos uma matriz agora de ordem 4, que também é uma matriz de Vandermonde. Então, como resolver? Vamos escolher a segunda linha e vamos fazer direita menos esquerda. Então vai ficar 2 menos 1, 3 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 1, 4 menos 2 e 4 menos 3. Isso vai nos dar um determinante que é igual a 12. Nessa questão, pede para resolvermos uma equação onde é nos dada uma matriz de ordem 4 que é igualada a 0. Podemos ver que ela é de Vandermonde, pois a terceira linha e a quarta linha são potências cuja base é a linha 2. O que vamos fazer? Direita menos esquerda. Então vai ficar 2 menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2 vezes
menos 5 menos 1, vezes menos 5 menos 2, vezes menos 5 menos x, tudo isso igual a zero. Depois disso, vamos apenas subtrair. O que eu fiz? Eu passei todos os números inteiros para frente e as incógnitas para o lado. Então vai ficar 2 menos 1 igual a 1. Menos 5 menos 1 igual a menos 6. Menos 5 menos 2 igual a menos 7. Depois disso, vem os números com incógnita, que vai ser x menos 1, x menos 2, menos 5 menos x. Tudo isso igual a zero. Quando a equação é zerada, é igualada a zero, é porque um dos termos é igual a zero. Esses três primeiros da frente não pode ser igual a zero, porque já são números inteiros e maiores que zero. Maiores e menores que zero. Então, vai sobrar para esses que estão com a incógnita. O que podemos fazer? Podemos igualar todos eles a zero. Então vai ficar x menos 1 é igual a zero. X menos 2 é igual a zero. Menos 5 menos x é igual a zero também. Isso vai nos dar o seguinte conjunto de solução: 1, 2 e menos 5. Resolvida a questão, bora para a próxima. A segunda questão nos dá uma matriz e pergunta qual será o valor dessa matriz, o determinante dessa matriz. Bom, vamos fazer direita menos esquerda. Então vai ficar log de 500 menos log de 5. Log de 5.000 menos log de 5 e log de 5.000 menos log de 500. Existe uma propriedade dos logaritmos que diz que quando tiver uma subtração entre logaritmos, se deve dividir os logaritmando. E quando tiver uma adição, se deve multiplicar os logaritmando. Então o que vamos fazer? Vamos dividir 500 dividido por 5. Vai nos dar um log de 100. 5.000 dividido por 5 vai nos dar um log de 1.000. E 5.000 dividido por 500 vai nos dar um log de 10. Depois disso, podemos transformar tudo isso em potências de base 10. Vai ficar log de 10 ao quadrado, log de 10 ao cubo e log de 10 elevado a 1. Outra propriedade dos logaritmos diz que quando um número estiver elevado, o expoente passa para frente multiplicando o logaritmo. Então, como vai ficar? Vai ficar 2 vezes log de 10, vezes 3, vezes log de 10, vezes 1, vezes log de 10. Quando não tem nenhum número aqui embaixo, significa que é a base 10. Então, outra propriedade diz que quando um número, o logaritmando, for igual à sua base, esse valor do log será igual a 1. Então vai ficar 2 vezes 1, vezes 3 vezes 1, vezes 1 vezes 1. Tudo isso vai nos dar um valor que é 6. E esse será o determinante dessa matriz. Bom, e foi esse nosso trabalho onde conseguimos explicar um pouco sobre matrizes e determinantes. Muito obrigado pela sua atenção.